Konnichiwa, sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku. Eu sou o Lucas e está começando mais um vídeo aqui hoje. Hoje a gente vai comparar um anime de 1979 com um anime de 2018. Afinal de contas, quais animes são melhores, os antigos ou os mais modernos? Então saiba mais a respeito disso depois da abertura. Bom, galera, e para adiantar, né, aqui a minha comparação, eu particularmente, né, minha opinião aqui, é lógico que eu vou analisar isso de uma forma mais técnica, mas minha opinião, né, é que os animes não são, tipo, o de 2018 é muito melhor do que o de 1969. Não penso assim, eu penso que os dois são diferentes, entendeu? Foram feitos para públicos diferentes, né? Tanto é que os adolescentes, os adultos, as crianças não são mais como antigamente, isso está sempre mudando de acordo com a cultura, né? E conforme a gente vai mudando, né, vai passando o tempo, vai tendo novas tecnologias, novos tipos, novos meios de comunicação, a personalidade das pessoas, num geral, também vai mudando. Então, eu acredito que eles sejam diferentes por conta disso que eu falei aqui, né? Não necessariamente é um melhor que o outro, né? Vamos botar assim, são só diferentes. Mas eu vou analisar de vários pontos de vista técnicos aqui. Eu peguei Gundam, né, de 1979, acho que foi o primeiro Gundam, se eu não me engano. Porque é um anime bem profundo pra época, tanto em animação quanto em história. Eu acho que é muito bom isso. E eu peguei o Shingeki no Kyojin, que também é um anime muito profundo, com uma profundidade muito absurda, né? Não só em animação, mas na história, em tudo, cara. É muito profundo da atualidade, que daria pra comparar os dois mais ou menos ali. Apesar da temática ser bem diferente, né? Um retratar um lance mais assim de medieval, né? De titãs e tudo. E o outro retratar tecnologia, robôs gigantes e tudo. Mas a consistência dos dois é um pouco parecida, porque a gente tem uma série de personagens, uma série de sub-histórias ocorrendo ali naquele universo, né? E no final tudo culmina numa coisa só, tudo se junta e se torna uma coisa só. Então, eu acho que o Gundam, né, vamos botar assim, a história é um pouco mais objetiva. Como era comum acontecer nos animes daquela época, até pra poder prender um pouco mais a pessoa. Se a gente colocasse um monte de sub-história, a pessoa não ia muito se interessar em ver, né? Porque é um sistema tão diferente do que é hoje em dia, então... a história era um pouco mais objetiva, vamos botar assim, né? O Shingeki no Kyojin, a história dele é muito, muito, muito grande, assim, em muitos aspectos, né? Ela aborda uma série de coisas que aconteceram em diversos pontos específicos de cada história. Tem coisa que aconteceu há 100 anos atrás, que vão influenciar na história atual do anime. Tem coisas mais recentes, né? Tipo, alguns anos atrás, 5 anos atrás, que vão influenciar nos acontecimentos do anime. Então o Shingeki no Kyojin, ele tem uma ramificação histórica, né, vamos botar assim, muito grande dentro da história do anime. Como eu falei, não significa que a história de Shingeki no Kyojin seja melhor que a história de Gundam, só significa que elas sejam diferentes. E eu não quero ver vocês comentando aí embaixo, não, que não sei o que, a história de Shingeki no Kyojin é toda a vida melhor do que a história de Gundam, sendo que você provavelmente nunca viu Gundam, né? Que é um anime de, igual eu falei, que o Gundam original é de 1979, cara, tipo... Final da década de 70. Eu acho meio impossível você ter assistido esse anime, mas se você assistiu, tudo bem. Aí você pode comparar a história dos dois. E a gente também tem... Gundam foi uma série que se manteve até hoje, né? Até hoje a gente tem lançamento de novos Gundams. É tipo... não vou botar Pokémon, porque Pokémon é uma história só, né? Mas é tipo Digimon, vamos botar assim, porque Digimon nasceu e até hoje eles fazem histórias novas, com personagens novos, entendeu? E o Yu-Gi-Oh! Também rola muito isso. E o Gundam é parecido, ele começou lá nos anos 70... Mas ele continua até hoje se mantendo firme, né? Mudando os personagens, mudando as histórias e tudo. Outra coisa, né, que eu quero abordar aqui a respeito das duas franquias é a animação, cara. A animação, obviamente, a gente teve um avanço tecnológico absurdo dos anos 70 até hoje, né? É um avanço realmente incrível, cara. Se for comparar aí a tecnologia dos anos 70 com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, é coisa de louco, né? Então, a gente tem que admitir que teve um avanço tecnológico absurdo na animação. É claro que se a gente for comparar a animação de Shingeki no Kyojin com a animação do Gundam, você vai notar uma grande diferença, né? Tanto nos traços ali, quanto na resolução e tudo. Porém, vale ressaltar que tem muitos animes daquela época que tem animação excelente. Eu recomendo você assistir um episódio de Gundam. Esse Gundam que eu tô falando dos anos 70 aí, de 1979, né? E você vê que a animação dele é incrível pra época, cara. Você não vai acreditar que esse anime é dos anos 70. Você vai falar assim, não, é impossível esse anime ser dos anos 70 com essa qualidade de animação. É mais ou menos o que eu acho de Shingeki no Kyojin hoje em dia. É um anime que eu acredito que tem a qualidade de animação bem alta, né? Tipo, vamos botar assim, os que se destacaram, assim, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, né? Death Note,
né? Cavaleiro do Zodíaco, a saga de Hades, se destacaram muito nessa época, assim, dos 10 anos atrás, por causa da animação, da qualidade de animação dos animes, né? Então com Gundam não é diferente, eu acho que pra época ele tinha uma qualidade excelente, entendeu? E se você for assistir, como eu falei, você não vai acreditar, você vai falar assim, não, é impossível esse anime ser de 1979, não acredito. Entendeu? Então eu acho que sempre teve esse lance de um anime ter animação melhor do que sua época, entendeu? Ele se destacar por uma animação boa na sua época. Então, como eu falei, o Shingeki no Kyojin provavelmente tem animação melhor do que o Gundam, né? Mas é justamente por causa da evolução da tecnologia. Eu reparei que no Gundam eles usam muito imagem estática, né? Aquele tipo de imagem que não se mexe. Tipo, pra plataforma espacial, pra qualquer coisa, pra prédios, esse tipo de coisa, eles usam muito a imagem estática. Isso acontecia muito nos animes, não só animes, mas desenhos americanos antigos também. Quem aí já viu Scooby-Doo, Flintstones na infância, provavelmente já reparou que parecia que os personagens estavam andando numa pintura, né? Os personagens tinham, tipo, uma animação diferente do background. Parecia que o background não ia se mover sem chance nenhuma, entendeu? Parecia que aquilo estava totalmente estático ali. Então, é até interessante que, tipo, o Scooby-Doo mesmo tinha alguns elementos assim, vamos supor que eles estavam numa mansão que tinha um monte de armaduras. A gente sabia quando uma armadura ia se mexer antes dela se mexer. Porque você via as armaduras no background e uma certa armadura ali, ela estava animada, entendeu? Você reparava que o traço dela estava diferente das outras. Então acontece isso muito em animes antigos e também, como eu falei, em desenhos americanos antigos, né? Eu reparei muito esse Scooby-Doo, muito mesmo, cara. Mas isso era bom também, por quê? Porque isso dava uma profundidade maior à ambientação onde os personagens estavam, né? Praticamente é isso. Tipo, você podendo fazer uma pintura de uma plataforma espacial, ao invés de você só animar ela vai ficar com uma profundidade bem maior do que se você estivesse animando ela. Apesar do fato de que ela não vai se mover, ela vai ficar estática lá, entendeu? O máximo que você pode adicionar são alguns efeitozinhos de luz ali por cima, né, na plataforma. Mas, no geral, ela vai ficar parada. E, assim, a tecnologia evoluiu, como eu falei, né? Mas isso também pode ser um ponto ruim e negativo para os animes, porque a gente tá vendo muito 3D com cel shading em anime recentemente, né? Eu ia até citar o exemplo de Digimon Tree, mas Digimon não vale, porque Digimon usa 3D desde a época que começou lá em 2000 ou 1900, não lembro qual ano que começou o Digimon, mas ele usa essa tecnologia 3D, né, pra evolução principalmente dos Digimons desde aquela época. Então ele é tipo um pioneiro em fazer isso, entendeu? E ele fazia com, vamos botar assim, com majestade, né? O Digimon era o único que botava um lance assim meio 3D e conseguia ficar glorioso ali, deixar a animação do anime glorioso. Porque era só nas cenas de evolução também, não afetava muito nas lutas. Então eu acho que era uma coisa bem interessante, um aspecto bem interessante de Digimon e sempre foi. Aí, né, o que rola? Hoje em dia eles estão usando muito 3D com cel shading. Eu reparei, né, que no Shingeki no Kyojin, todo mundo reparou, obviamente, que primeiro eles usaram o 3D com cel shading no Titã Colossal, né, e agora eles usaram nesse último Titã aí, que foi o maior Titã que apareceu, né, de 1,20 m aí, não vou dar spoilers aí de quem é esse Titã, mas aí, só pra vocês saberem, eles usaram 3D com cel shading. Não em todas as cenas, em algumas cenas eles optaram por animação, que eu acho melhor. Mas em algumas cenas eles usaram sim o 3D com cel shading. E cara, eu fico muito bolado com isso, principalmente no filme de Dragon Ball. Olha só, no Fukatsu no F, eles utilizaram 3D com cel shading na luta do Goku com Freeza. Eu não sou a favor de usar 3D com cel shading em anime, porque anime tem que ser animação, cara. Se eu quisesse ver um filme em 3D, eu ia ver um filme em 3D, entendeu? Então eu acho que o anime ele tem que ser aquele tipo de animação ali que não seja 3D. Infelizmente, né, no trailer do Broly já deu pra ver que vai ter uma cena assim, também, de luta 3D. A maioria das cenas que a gente viu de luta ali não tava em 3D, mas eu vi uma cena assim que o Goku tava lutando com o Broly e os dois estavam em 3D com o cel shading. Parecia até uma luta do Fighter Z, né, vamos botar assim. Quando isso é feito com muito esforço, né, eles conseguem botar um 3D bem parecido com o anime, não fica tão ruim. Mas o problema é que nem sempre acontece isso, entendeu? E geralmente a gente vê que aquilo tá meio destacado ali, aquilo tá em 3D, enquanto todo o resto do anime tá em 2D. Então a evolução da tecnologia, ela pode ser boa em alguns aspectos? Sim, pode ser boa. Como eu falei, se você for comparar a animação de Shingeki no Kyojin com a animação de Gundam de 1979, você vai ver quão absurdo é o salto de animação, entendeu? A qualidade é muito superior. O Shingeki no Kyojin, a qualidade é muito superior, entendeu? Se for comparar com Gundam. Só que essa evolução da tecnologia pode acabar trazendo algumas coisas negativas, como eu falei aqui, que é o caso do 3D, provavelmente, quando se relaciona a cenas muito rápidas, né, como é no caso de Dragon Ball, para lutas muito rápidas, muito dinâmicas, que vai dar um puta trabalho fazer todos os frames, entendeu? Um por um ali da luta, eles optam por isso, porque vai ser bem mais fácil. E no caso de Shingeki no Kyojin, porque são personagens muito gigantescos, e normalmente pode ficar ruim de animar isso, entendeu? Em comparação.
ao resto da animação ali. Se bem que eu não entendo, eu sinceramente não entendo qual a dificuldade do Shingeki no Kyojin de desenhar um titã grande, entendeu? Mas do Dragon Ball é compreensível, né? De cenas mais rápidas de luta ali, que os personagens vão se movimentar numa velocidade absurda. Mas do Shingeki no Kyojin eu não entendo muito bem qual a dificuldade de desenhar assim um bicho muito grande. Eu queria, inclusive, se alguém souber qual a dificuldade dele, vocês comentam aí embaixo. Porque eles optam pelo 3D nesse caso. Bom, então é isso, galera. Isso que eu queria trazendo pra vocês aqui. Vocês reparem que a diferença, como eu falei, é mais em relação à evolução da tecnologia, né? Mais da animação. Outra coisa também é a música, né? Se você for comparar... Se você for ouvir a música do Gundam de 1979, você vai falar assim, nossa, mano, eu não acredito que essa é a música de abertura do anime. Tipo, isso parece um hino de algum país aí, de algum canto. Entendeu? Você vai ouvir isso, você vai falar assim, não, é óbvio que Shingeki no Kyojin é toda a vida melhor. Mas aí entra a diferença cultural que eu falei no começo do vídeo. Isso daí, se você pegar alguém que foi criança naquela época, ela vai curtir demais essa música. Ela vai achar, vai falar, pô, essa música é fenomenal, cara. Entendeu? Essa música, tipo, tem tudo a ver com a temática do anime, tem tudo a ver, eu curto demais. Bem melhor do que essas musiquinhas, esse J-Rock aí de hoje em dia que vocês ouvem em abertura de anime. E, obviamente, se for pegar alguém da atualidade, a pessoa vai falar assim, não, pô, é óbvio que atualmente é bem melhor, entendeu? Você vê a qualidade, a diferença de qualidade, as guitarras hoje em dia são bem melhores. Então, isso daí é uma diferença cultural, isso daí não tem como se discutir, porque quem é daquela época vai preferir o que era daquela época e quem é da atualidade vai preferir o que é da atualidade. Eu, particularmente, né, como eu vi muito anime dos anos 90 na minha infância, tipo Dragon Ball, Neo Genesis Evangelion, né? Eu não cheguei a ver o Neo Genesis Evangelion todo, mas eu vi uns pedacinhos aí. Eu vi muito anime, assim, dessa época aí dos anos 90 na infância, na adolescência, né? Então são as músicas que me marcaram mais, né? Esses instrumentais dos anos 90. Se você for comparar com as músicas de hoje em dia, já tem uma certa diferença. Né? Mas se você for comparar também com o anime de 79, também tem diferença, né? Ele é tipo meio termo ali das duas coisas, só que ele é mais puxado para as músicas da atualidade. Se você for pegar a música de Dragon Ball Z, por exemplo, acho que é We Got Power, né? Aquela... Posso pressentir o perigo e o caos. Pra mim, essa é uma das melhores aberturas de todos os tempos de anime, entendeu? Eu curto demais essa música, cara. E é um lance bem anos 90, entendeu? Bom, então é isso, galera. Isso que eu queria estar trazendo pra vocês aqui hoje, tá? Não existe um anime melhor que o outro, só significa que os dois são diferentes. Como eu falei, teve evolução? Teve evolução na tecnologia, então provavelmente a animação de hoje em dia é melhor do que a de antigamente, se a gente for comparar de um parâmetro técnico. Mas, como eu falei, não existe um anime melhor que o outro, só são diferentes culturalmente. Então é isso, muito obrigado por assistirem e sayonara, vejo vocês no próximo vídeo e até lá.